A paz a todos. Deus abençoe seu dia, sua casa e toda a sua família, em nome de Jesus. Amém. Amados, hoje nas cartas para Deus, quero compartilhar algo da parte do Senhor, que está lá em Mateus, no capítulo 25, os versículos do 13 ao 30. A palavra do Senhor que vai nos dizer assim: Vigiai, pois, não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2 talentos, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e fez com eles contas. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco fostes fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Eis que com eles granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: Bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco fostes fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro e ceifas onde não semeastes, e ajuntas onde não espalhastes. E atemorizado escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. E respondendo, porém, o seu senhor disse: Mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei. Devias ter dado meu dinheiro aos banqueiros, e quando viesse, receberia o meu com juros. Tirar-lhe-ei, pois, o talento, e dai-o ao que tem 10 talentos. Porque qualquer que tiver, será dado, e terá em abundância. Mas o que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Só até aqui, amados. Bom, aqui a palavra do Senhor, ela fala sobre os talentos. Aqui nós vemos que 3 pessoas receberam os talentos de Deus de acordo com a capacidade de cada um, porque Deus sabe o que é melhor para nós. Deus sabe o que é melhor para nós e o que nós temos capacidade de entregar. Então aqui a palavra é bem clara. As 2 pessoas que receberam seus talentos se multiplicaram. É como aquelas pessoas que seguem a palavra do Senhor, fazem a boa obra, entendem o seu propósito aqui na terra. Já este último servo, que recebeu apenas 1 talento, que não deveria ser um fardo para ele, porque Deus lhe deu conforme a capacidade que ele tinha, ele enterrou esse talento. Ele não cumpriu os propósitos de Deus, e ele não fez a vontade de Deus aqui na terra. E ele entregou aquele talento
sem fazer nada com ele. E aí que vem essa pergunta: o que nós temos feito com o talento que Deus nos deu? Nós temos enterrado? Para quem tem multiplicado seus talentos, que Deus abençoe. Muito bom. Continue assim. Para quem não tem, tem um porquê. Todo problema tem uma causa e tem uma solução. Se a gente pensar aqui, coisas que fazem com que a gente enterre nossos talentos, eu posso enumerar algumas aqui. E se você se sente nessa condição, reflita sobre isso. Primeira coisa que eu vejo aqui é o medo. O medo nos faz enterrar os talentos. A própria palavra de Deus aqui nessa parábola que Jesus contou, o servo enterrou o seu talento porque ele tinha medo do seu senhor. Porque ele sabia que o seu senhor era um homem severo, que colhia onde não plantava, né? E ele se atemorizou. Então o medo é algo que faz com que a gente enterre os nossos talentos. Então a gente pode ter um talento, saber fazer algo muito bem feito, cozinhar, ser um operador, um operário, um vendedor, um lojista. E muitas vezes por medo das pessoas que estão ao nosso redor ou até da nossa chefia, a gente não se destaca naquilo que a gente está fazendo, fica sempre fazendo do mesmo jeito. Ou pior, acaba perdendo o nosso emprego porque nós não estamos fazendo como deveríamos. Que nós ficamos de fato com medo. Mas existe um jeito de a gente vencer o medo. Tem um jeito de vencer o medo. O medo é um problema. A gente não usar esse talento que a gente tem não será algo bom para nós. O jeito que a gente tem para vencer o medo é colocando os nossos objetivos na frente do nosso medo. Quando o nosso objetivo é maior que o nosso medo, a gente consegue caminhar. Imagina, por exemplo, mas eu não consigo, mas se você pensar, você já fez isso várias vezes ao longo da sua vida. Assim como eu. Por exemplo, na época de estudo, tem uma prova e a gente tem medo de tirar nota ruim naquela prova e a gente começa a estudar. Quando você começa a estudar, você coloca como foco o objetivo de tirar uma nota boa. E aí você vence o seu medo, que o seu objetivo era tirar uma nota maior. Então o seu objetivo foi maior que o seu medo e você superou o medo. Quem tem, por exemplo, quem sai para procurar um emprego e você começa no seu emprego novo e você tem medo porque você não sabe nada, não sabe como vai ser, mas você precisa trabalhar. Você vence o seu medo. Então existem formas da gente vencer o nosso medo. A melhor forma de vencer o medo é a gente ter um objetivo que seja maior que o nosso medo. Uma pessoa, por exemplo, que está querendo aprender a dirigir e quer tirar a sua carta, ela se preocupa em fazer a prova, se ela vai passar na prova prática, na prova escrita, mas o objetivo dela é tirar a carta, então ela vai, estuda, se esforça e tira essa carta, porque o objetivo foi maior que o medo que a pessoa tinha. E aqui o seu talento foi conquistado, foi multiplicado, porque você venceu o seu medo. As coisas do reino de Deus é da mesma forma. A gente começa a buscar a Deus, orar e participar e levar a palavra de Deus para outras pessoas. Que o nosso objetivo tem que estar em Deus. Quando o nosso objetivo está em Deus, nós temos coragem de falar da palavra de Deus para outras pessoas. Que o nosso objetivo é maior que o nosso medo.
Outra coisa que faz com que a gente enterre nossos talentos é a incredulidade. Incredulidade enterra os nossos talentos, ou o nosso talento. Quando a gente, por incredulidade, começa a reclamar de tudo, começa a murmurar, não tem fé, a gente para de acreditar que o impossível para nós é possível para Deus. E aí a gente enterra o nosso talento. Se a gente pensar aqui na palavra de Deus, a gente pegar na passagem lá de Hebreus, no capítulo 3, o versículo 19, aqui é Paulo comentando, né, sobre a passagem do povo hebreu pelo Egito, e eles duvidaram, e eles deixaram de acreditar no Deus que tirou eles do Egito, no Deus que abriu o mar para que eles passassem, e só reclamavam. E Senhor, não temos o que comer, estamos cansados desse maná, não vamos chegar na terra prometida. Moisés nos tirou do Egito para morrer no deserto. Aqui o povo hebreu enterrou o talento. Quantos deles poderiam ter chegado lá na terra prometida e ter frutificado ali, plantado, prosperado naquela terra, mas a incredulidade deles fez com que eles não entrassem. Fez com que uma geração inteira não entrasse na terra prometida. Olha como é sério quando a gente enterra os nossos talentos por medo, por incredulidade. Olha o que esse povo fez com a própria bênção que Deus tinha colocado no caminho deles. E quantos de nós não fazemos isso no nosso dia a dia? Aquele que está desempregado, aquele que está passando dificuldade financeira. O que você tem feito? O que nós temos feito com os nossos talentos? Você sabe fazer alguma coisa melhor do que todos. Alguma coisa nós sabemos fazer melhor do que todos. Será que você tem usado o seu talento naquilo que você sabe fazer de melhor? Mas tá difícil, eu não arrumo emprego, eu não consigo uma colocação no mercado, tá? Mas enquanto a gente não tem um emprego fixo, alguma coisa a gente sabe fazer para que a gente tenha um trabalho. Trabalho tem para todos. A gente vê hoje em dia pessoas vendendo coisas no farol, nos semáforos, pessoas vendendo coisas nas portas das casas. São pessoas que não têm um emprego registrado, um emprego fixo. Mas elas têm usado o talento delas para estar trabalhando. Muitas vezes nós precisamos estar trabalhando e quando a gente começa a trabalhar, um emprego melhor aparece, um emprego efetivo, ou melhor, né? Você se destaca tanto naquele talento que Deus te deu que você nem quer mais trabalhar com carteira assinada e vai trabalhar por conta mesmo. Quantas pessoas de sucesso que têm as suas empresas começaram dessa forma? Muitos que têm empresas grandes nasceram em berço esplêndido, né? Nasceram de famílias ricas, mas a maioria não. A maioria começou usando o talento que tinha. Empresários começaram de baixo, que entenderam que tinham um talento e investiram naquele talento. Então, amados, quando a gente não tem um emprego, quando a gente não tem uma colocação, não consegue se colocar no mercado, tenha um trabalho. Use o dom que Deus te deu para ter um trabalho. De repente você sabe fazer alguma coisa, consertar coisas, tem habilidade em vender, ou ainda que não tenha, ou ainda que ache que não tenha, né? Eu não sirvo para vender, como eu já pensei várias vezes, né? Não tenho habilidade nenhuma para vender, eu não consigo vender nem água no deserto. Talvez porque você pense que vender é algo errado. Desde que você esteja vendendo algo que vai ajudar
a outra pessoa não é errado. Vender não é errado. Errado é você querer empurrar um produto que a pessoa não precisa só para satisfazer, né, o seu ego, ou só para você conseguir ganhar o que você precisa ganhar. Não é errado a gente querer ganhar o que a gente precisa para sustentar nossa família, mas quem trabalha com vendas, quando você coloca na sua cabeça que você tem que sim vender, mas trazer um benefício para quem está comprando, não simplesmente jogar o seu produto porque você precisa vender. Os melhores vendedores não são aqueles que têm mais lábia, não são aqueles que convencem as pessoas de coisas que elas não precisam. Os melhores vendedores e os que são abençoados por Deus são aqueles que vendem, mas oferecem às pessoas coisas que elas precisam, coisas que vão ajudar as pessoas. Se você se coloca na condição de usar esse talento para multiplicar, não multiplique só para você, multiplique para as pessoas também. Quantos vendedores tem por aí que convence as pessoas que elas precisam de algo que elas não precisam, e elas vão perceber. As pessoas vão perceber que nós estamos oferecendo algo que elas não precisam. Será que elas vão comprar de novo de você? Você conseguiu uma bela venda empurrando um produto que a pessoa não precisava, mas será que essa pessoa vai comprar de novo de você? Difícil, né? Provavelmente não. Com certeza não. Se a pessoa sentiu que ela foi enganada, que ela comprou um produto que ela não precisava, ela não vai comprar mais de você. Por isso que é importante. Quem trabalha com vendas, goste do que faça e venda produtos que resolvam o problema das pessoas. Que essa pessoa vai comprar de novo de você. Quem não gosta de entrar numa loja e ser bem atendido, e ser bem recebido, e levar aquilo que você foi lá buscar, não aquilo que te empurraram. Ah, mas eu estou sendo pressionado pelo meu patrão a vender mais, aí eu tenho que fazer esse papel. Se você se coloca nessa condição de empurrar coisas para as pessoas que elas não querem, talvez aquele cliente não volte mais. Pense ao contrário. Pense ao contrário disso. Se aquela pessoa levar o que ela precisa, pode ter certeza que ela vai voltar. Ah, aquele vendedor me atendeu bem. Me ofereceu exatamente o que eu queria. Essa é a diferença de alguém que usa os talentos que Deus deu com sabedoria. Outro ponto que nos coloca enterrando o que Deus entregou para as nossas vidas é a preguiça. A preguiça faz com que a gente enterre nossos talentos. A preguiça faz com que aquele que está desempregado acorde 10 horas da manhã e comece a reclamar, né? Murmuração aqui. Ah, eu não arrumo emprego, não consigo nada, sou miserável. Mas e a preguiça aqui? Ah, mas por que que eu vou levantar cedo se eu estou desempregado? O ditado, né, que Deus ajuda quem cedo madruga. Não tá na Bíblia isso, mas é assim que funciona. A preguiça, ninguém nasce com preguiça. Ninguém nasce com preguiça. A preguiça é um hábito. É um hábito, assim como nós criamos vários hábitos. Eu tenho o hábito de me exercitar todo sábado. Eu tenho o hábito de ler livros. Eu tenho o hábito de jogar futebol. É um hobby, né? Mas a preguiça é um hábito. Eu tenho o hábito de almoçar ao meio-dia. Mas quer ver como que a gente muda hábitos? A gente consegue mudar hábitos. Se você entra numa empresa e você tem o hábito de almoçar meio-dia, mas naquela empresa você vai almoçar 1 hora da tarde.
E a sua chefia te orientou que o seu horário de almoço é a partir da 1. Você vai almoçar à 1 da tarde. E você vai se adaptar a esse novo hábito. Com a preguiça é da mesma forma, irmãos. A preguiça é um hábito, a gente consegue vencer esse hábito colocando um hábito mais importante pra gente. Eu não detesto acordar cedo, eu não gosto de acordar cedo, mas se você arrumar um emprego que você tem que entrar, por exemplo, 6 horas da manhã, você vai. Que o seu objetivo é maior do que o seu hábito de acordar mais tarde, que você precisa. Tá vendo? Então, a preguiça é um problema. A causa é a gente se manter dentro de hábitos que a gente não se esforça para mudar. Com esforço a gente consegue. Com esforço a gente vence a preguiça. E a palavra de Deus fala sobre isso. Se a gente pegar em Provérbios, tem várias passagens que falam sobre a preguiça. Lá em Provérbios, por exemplo, Provérbios 26:15, a palavra do Senhor vai nos dizer que há pessoas que têm tanta preguiça que elas se cansam simplesmente de levantar o garfo da altura da sua cintura, da altura do seu peito até a boca. Olha que hábito péssimo. Olha que coisa péssima para as nossas vidas. A pessoa tem preguiça de levantar até o garfo para comer. E a preguiça vai trazendo coisas que vão nos jogando para baixo. Quando você cria o hábito da preguiça, quando você deixa isso enraizar na sua mente, outras coisas vêm. A preguiça traz outras coisas ruins. A preguiça traz o tédio, a preguiça traz tristeza, a preguiça traz depressão. Quantas pessoas estão depressivas porque elas não saem do celular, não fazem outras coisas, não têm o hábito de ler o livro, não saem para dar uma caminhada, e aquilo vai tomando conta. Aquilo vai tomando conta da nossa vida, do nosso ser. Mas existe uma solução. Existe uma solução para a preguiça, porque a preguiça é um hábito e todo hábito pode ser mudado. Todo hábito pode ser alterado de acordo com a nossa necessidade. E a nossa necessidade é não enterrar os talentos. Se você não quer enterrar seu talento, vença a preguiça mudando seus hábitos. Mas eu estou desempregado e eu tenho intenção de acordar mais cedo, tá? Mas saia. Saia da posição que você está, não fique parado em casa esperando alguém te ligar, não fique parado em casa esperando uma ligação de um emprego, de uma entrevista. Faça alguma coisa. Tente ajudar alguém, se ofereça para ajudar alguém, busque um trabalho enquanto você não tem um emprego. É assim que a gente vence a preguiça. Amém? Outro ponto que faz com que a gente enterre nossos talentos é a arrogância. A arrogância nos faz sair da presença de Deus. A arrogância faz com que a gente ache que a gente é melhor que as outras pessoas. E a palavra de Deus nos diz em Gênesis que o Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Então, se você não tem nenhum desses outros hábitos, não tem medo, não tem preguiça, está trabalhando, mas você age com arrogância, trata mal as pessoas que estão ao seu redor, tenha cuidado. Tenha cuidado, que a arrogância nos tira da presença de Deus. Se a gente ver aqui em Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 10, a palavra do Senhor vai dizer aqui que 2 homens foram ao templo orar, um publicano e um fariseu. O fariseu chega dizendo: Senhor, eu não sou como os outros que aqui estão, eu
dou os meus dízimos, as minhas ofertas, eu não sou pecador, eu não sou mentiroso, eu não traio, eu não humilho as pessoas. E eu não sou como este publicano. A pessoa aqui, ela, com arrogância, se coloca numa condição de melhor que todos. Será que Deus se agrada disso? Será que Deus se agrada dessa condição que essa pessoa se coloca? Com certeza não, porque lá na palavra de Deus, Jesus vai dizer em Lucas que o publicano que estava ao lado desse fariseu não tem nem coragem de olhar para o céu e diz: Senhor, tende misericórdia de mim, pois sou pecador. Tenha misericórdia de mim, Senhor, pois eu sou um pecador. E Jesus comenta que justo é aquele que se humilhou perante a Deus, que se coloca como um pecador e que não faz como o fariseu, que se exaltou. O fariseu se exaltou e o publicano se humilhou. E o justificado foi aquele que se humilhou, que a palavra do Senhor nos diz que não são os humilhados que serão exaltados, mas que aquele que se humilhar será exaltado e o que se exaltar será humilhado. Então a arrogância nos tira da presença de Deus, a arrogância enterra os nossos talentos. Você é chefe hoje, você trata mal as pessoas que estão ao seu redor, familiares, porque você se acha superior a eles. Mas perante a Deus, não é você que se exalta, que será mais exaltado. É aquele que se humilha. E o se humilhar aqui não é se humilhar para pessoas, mas é se humilhar na presença de Deus, se colocar como pecador, porque por mais perfeito que a gente possa se achar, por mais cumpridor da palavra que nós possamos nos achar, nós só somos justificados perante a Deus pela misericórdia dele, não é por nada que a gente faça. Então você que se exalta é uma atitude de arrogância. E a sua atitude de arrogância, a minha atitude de arrogância enterra os nossos talentos. E aí é uma consequência, né? Porque o arrogante tem atitudes individualistas, ele pensa só nele mesmo, né? E o individualismo é outra coisa que nos tira da presença de Deus e o que faz com que nós enterramos o nosso talento. Nosso talento pode ser enterrado pela arrogância e pelo individualismo. Quando nós pensamos só em nós mesmos, aquele vendedor que quer atingir a meta, e não é errado buscar atingir a meta, mas o caminho de atingir a meta, empurrando coisas que pessoas não precisam, é uma atitude arrogante e é uma atitude de individualismo. Ah, mas meu chefe me pressiona, eu trabalho num lugar que se eu não atingir meta eu sou mandado embora. Isso nos tira da presença de Deus. Talvez você esteja passando dificuldade todos os meses para atingir a meta, porque você tem empurrado o produto para pessoas que não precisam. Você está pensando só nas suas metas e não está pensando naquele que vai adquirir os seus produtos. Ou dentro do seu trabalho, você fez a sua parte e não ajuda ninguém. Ah, eu já fiz minha parte e não vou ajudar porque aquele cara é folgado. Ainda que ele seja, a palavra de Deus vai nos dizer que nós temos que amar ao próximo como a nós mesmos. Então, ainda que essa pessoa seja individualista, arrogante, você vai agir igual a enterrar o seu talento como ela fez com ela. Se a gente olhar aqui a parte do individualismo lá em Filipenses, no capítulo 3, a partir do versículo 19, a palavra do Senhor vai dizer que existem pessoas que só pensam no próprio ventre e nas coisas terrenas. Elas esquecem de olhar que existe algo mais, que existe um Deus misericordioso e que o nosso caminho é buscar a Deus, sermos abençoados por Ele, mas também fazermos a nossa parte.
E o individualismo é algo que enterra o nosso talento. Tem várias passagens na palavra de Deus que falam de egoísmo, de individualismo, de arrogância, de pessoas que estão bem agora. Você que age com arrogância, com individualismo, você está bem agora. E amanhã? E depois de amanhã? E quando você chegar na porta dos céus? Será que Deus vai olhar para ti e dizer: aparta-te de mim, eu não te conheço, maldito. Afasta-te de mim, não te conheço, maldito. Ah, mas eu dei meus dízimos, eu ajudei pessoas e eu não sou igual àqueles. E Deus pode olhar para você e dizer: aparta-te de mim, maldito. Eu não te conheço. São coisas assim que nos tiram da presença de Deus. Então, que você vença o seu medo colocando um objetivo maior que o seu medo. Que você vença a sua incredulidade andando em fé. E a fé não é sentir, mas a fé é agir. A fé vem do agir. A fé vem do buscar a palavra de Deus, respeitar a palavra de Deus e agir. Que a palavra de Deus nos diz que a fé sem obra é morta e a obra sem fé também é morta. Então, vença a sua incredulidade buscando a fé todos os dias na palavra de Deus. Vença a preguiça mudando seus hábitos. Dá para mudar, dá para vencer, porque você não nasceu com preguiça. Ninguém nasceu com preguiça. A preguiça é um hábito e todo hábito pode ser mudado. Se você tem atitudes de arrogância, se você tem atitudes individualistas, olhe para a cruz, olha o que Jesus fez. Deus enviou Jesus, seu único filho amado, para sofrer nessa terra por nós, e Jesus não andou em arrogância, Jesus não foi individualista, muito pelo contrário. Ele veio sem nada e ele mostrou para nós que mesmo sem termos nada, que nós podemos fazer a diferença nessa terra, que nós podemos conquistar coisas sim, não é errado ter bens, não é errado ser feliz, não é errado buscar prosperidade, desde que seja prosperidade cristã, que não é só para mim, não é só para você, mas é para aqueles que estão ao nosso redor, e não só a nossa família, como aqueles que necessitam. Se você está olhando só para sua família, também é uma atitude egoísta. Nós temos que olhar além da nossa família, temos que olhar pelos necessitados e ajudá-los. Espero que essa palavra toque no seu coração, que você não enterre os seus talentos, que Deus abençoe seu dia, sua casa e toda a sua família, em nome de Jesus. Amém.